Olá pessoal, a aula de hoje é continuação da aula passada sobre naturalismo e eu vou trazer para vocês um pouquinho do naturalismo no Brasil. Ele se iniciou no fim do século XIX com a publicação do romance O Mulato, de Aloysio Azevedo. Nessa época o país passava por grandes transformações, a cidade do Rio de Janeiro ainda era considerada a capital do Brasil, a segunda revolução industrial estava em vigor, ou seja, o capitalismo estava crescendo cada vez mais, a questão financeira vinha tendo sua ascensão. Em decorrência desses fatos, aumentou-se a mão de obra, o que significava mais maquinário e mais pessoas trabalhando. Temos Dom Pedro II também no seu segundo reinado, no final do Império. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proporcionou a liberdade aos escravos, e essa abolição foi um acontecimento muito importante para esse período. Então, a partir daí, notava-se uma sociedade que dava sinais de liberdade, o povo tinha voz, se fazia entender. Então, a gente considera um novo momento onde as pessoas procuravam ser libertas do passado. Os escritores naturalistas, influenciados por todos esses acontecimentos, procuravam retratar com maior realidade o que estava acontecendo na sociedade. Eles tinham uma visão materialista, uma vez que a sociedade estava em ascensão, tinham uma visão objetiva, onde os temas eram tratados sem rodeios, e acreditavam que a ciência era a solução para o problema do homem. Eles são considerados antirromânticos, tratam os temas de forma mais clara, como realmente acontece. A ideia dos autores era derrubar o que o romantismo pregava, tratar os fatos de forma real, falar o que era incorreto, falar sobre a injustiça que as pessoas estavam sofrendo. Nas obras, eles retratavam os problemas de realidade social, política, econômica. Também era comum que eles tratassem de temas relacionados com a abolição da escravatura. Vou trazer para vocês um pouquinho do grande Aloysio Azevedo. Ele foi caricaturista, jornalista, romancista, diplomata. Nasceu em São Luís do Maranhão, faleceu em Buenos Aires. Era filho do vice-cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo e de Dona Emília Amália Pinto de Magalhães, irmão mais moço do comediógrafo Arthur Azevedo. A mãe havia se casado aos 17 anos com um comerciante português, mas o temperamento dele era tão brutal que determinou o fim do casamento. Emília se refugiou na casa de amigos, conheceu o vice-cônsul de Portugal, que era um jovem viúvo. Os dois passaram a viver juntos, sem contraírem segundas núpcias, o que à época foi considerado um escândalo na sociedade maranhense. E da infância até a adolescência, a Luísa estudou em São Luís, trabalhou como caixeiro, guarda-livros, revelou grande interesse pelo desenho e pela pintura desde cedo, e isso certamente auxiliou ele na aquisição da técnica que ele empregará mais tarde para caracterizar os personagens dos seus romances. Em 1876 embarcou para o Rio de Janeiro, se encontrou com o irmão mais velho lá, matriculou-se na Imperial Academia de Belas Artes, que hoje é a Escola Nacional de Belas Artes. E para se manter, fazia caricaturas para os jornais da época. A morte do pai obrigou-o a voltar a São Luís para tomar conta da família e começou a carreira de escritor. Ele publicou em 1879 o romance Uma Lágrima de Mulher, que foi considerado um típico dramalhão romântico. Ajudou a lançar e colaborou com o jornal anticlerical, O Pensador, que defendia a abolição da escravatura, enquanto os padres mostravam-se contrários a ela. Em 1881, Aloysio lançou O Mulato, que foi um romance que causou escândalo entre a sociedade maranhense, pela crua linguagem naturalista e pelo assunto tratado, que era o preconceito racial. O romance teve grande sucesso, foi bem recebido na corte como exemplo do naturalismo, e Aloysio pôde retornar para o Rio de Janeiro, decidido a ganhar a vida como escritor. Quase todos os jornais da época tinham folhetins, e foi num deles que Aloysio passou a publicar seus romances, que a princípio eram obras menores, escritas apenas para garantir a sua sobrevivência, mas depois surgiu uma preocupação no universo dele, a observação e a análise dos agrupamentos humanos, a degradação das casas de pensão, a exploração pelo imigrante, principalmente português, e dessas preocupações resultaram duas das suas melhores obras, que foi Casa de Pensão e O Cortiço. E daí em diante escreveu sem interrupção romances, contos, crônicas, peças de teatro, sempre com a colaboração do irmão. Ingressou na diplomacia e aí, nesse momento, ele praticamente cessa a atividade literária. E aí ele assume o primeiro posto em Vigo, na Espanha, depois foi para o Japão, Argentina, Inglaterra, Itália. Passou a viver na companhia de Dona Pastora Luquez, que era de nacionalidade argentina, e junto com os dois filhos que ele adotou. Ele foi nomeado cônsul de primeira classe,
E Buenos Aires foi o último posto de Aloysio. Ele faleceu aos 56 anos e foi enterrado naquela cidade. Aí nós temos um cenário do Cortiço, né? A grande obra de Aloysio Azevedo, por assim dizer. E aqui a gente se depara com personagens importantes. O Cortiço, na verdade, era uma habitação coletiva. Esse romance vai difundir teses naturalistas que vão explicar o comportamento desses personagens com base justamente na influência do meio onde eles vivem, da raça, do momento histórico. Nós temos aí a história da saga de João Romão, que queria muito enriquecer. E aí, para acumular capital, ele explora os empregados, se utiliza até do furto para conseguir atingir os objetivos. Ele é o dono do cortiço, da taverna, da pedreira, e tem uma amante que é a escrava Bertoleza. Ela ajuda no trabalho pesado aí de domingo a domingo, sem descanso nenhum. E em oposição a João Romão, tem a figura do Miranda, que é um comerciante bem estabelecido, que vai criar uma disputa acirrada com o taberneiro, né? Deseja comprar um pedaço daquela terra ali para aumentar o seu quintal, e eles não têm um consenso. Então há um rompimento aí da relação entre os dois. E aí, com inveja de Miranda, que tem uma condição social elevada, João ele passa a trabalhar incansavelmente, passa por privações para enriquecer mais que o oponente. E aí um fato muda a perspectiva do dono do cortiço, que é quando Miranda recebe o título de barão. João entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também ostentar uma posição social reconhecida, frequentar ambientes requintados, adquirir roupas finas, ir ao teatro, ler romances, quer dizer, participar ativamente da vida burguesa. E no cortiço, em paralelo a isso, a gente tem figuras tão importantes quanto, mas de menor ambição financeira. Aí se destacam a Rita Baiana, a Capoeira Firmo, Jerônimo e Piedade. Um exemplo de como o romance procura demonstrar a má influência do meio sobre o homem é o caso do português Jerônimo, que tem uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana. Opera-se uma transformação no português trabalhador que muda todos os seus hábitos. A relação entre Miranda e João melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, João promove várias mudanças na estalagem que agora ostenta ares aristocráticos. O cortiço todo também muda. Ele vai perder o caráter desorganizado, miserável, para se transformar na Vila João Romão. O dono do cortiço acaba se aproximando da família de Miranda, pede a mão da filha dele, do comerciante, né, em casamento. O empecilho é Bertoleza, que é a escrava com quem ele mantinha um relacionamento. Ela vai perceber as manobras de Romão e exige usufruir os bens que acumulou ao lado dele. Ela tem direito, ela sente que tem direito, e ela pede, ela requer, solicita esses bens. E ele, para se ver livre da amante, que está atrapalhando seus planos de ascensão social, denuncia seus donos, a escrava fugida, e num gesto assim de desespero, porque está prestes a ser capturada, a Bertoleza comete suicídio, deixando o caminho livre para o casamento de Romão. Muito interessante. Aqui eu trouxe um recorte para vocês do cortiço, quando o Jerônimo ele se vê fascinado por Rita Baiana. E Jerônimo via e escutava, sentindo-lhe toda a alma pelos olhos dos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva, que se não tosse a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce do que o mel, e era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viçosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras, embabecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional. Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno de Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Olha que forte, gente. Olha como
o autor mostra claramente essa síntese que ele faz entre os comportamentos humanos e associando a características de animais, a zoomorfização, a ideia da fraqueza da carne. Então, tudo isso muito presente. É um livro que eu recomendo para vocês. Podem ler, que vocês não vão se arrepender. Para concluir, temos aí Raul Pompeia, que também foi muito importante, né? Um escritor muito importante dentro do naturalismo. Ele faz parte do movimento realista no Brasil. E ele trouxe aí para a gente o Ateneu. O Ateneu conta a história de Sérgio. O Sérgio é o protagonista, na verdade. Né? Ele foi matriculado num colégio interno chamado Ateneu com 11 anos. E essa história se passa no século XIX, no Brasil. Tem como cenário o Rio de Janeiro. E tudo começa com a visita de Sérgio ao colégio. Nas palavras do seu pai, né? Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Ao lado do pai, ele conhece primeiro a esposa do diretor, que é Dona Ema, e ele já começa a notar o tipo de educação do colégio, que quando a senhora pede para ele cortar o cabelo. E aí, mediante essa pressão do novo ambiente, Sérgio é apresentado à turma, e aí ele desmaia. E ele aprende desde cedo, e isso diante de uma rígida disciplina voltada para o desenvolvimento da educação moral, tudo que ele tem com que ele vai se deparar ali dentro. Ele vai conhecendo melhor o local, os colegas, faz amizades, consegue uma amizade muito forte com um aluno lá, um bom aluno, Sanches, só que eles brigam e se separam ali dentro. E a história, o enredo central, vem tratando justamente da violência naquele microcosmos, como era assim chamado o lugar, da homossexualidade, da lei do mais forte, o mais forte se sobrepondo sobre o mais fraco. A ideia também do sonho dos pais em achar que tudo aquilo ali era perfeito, que o ambiente era perfeito, que o filho iria entrar num lugar e sair um grande homem. E os jovens que estão ali dentro daquele colégio interno, eles ocultam tudo o que acontece lá dentro, eles se envergonham, eles não comentam, não compartilham isso em suas casas quando eles vão passar as férias. Então é uma pressão muito grande. Termina, lógico, de um jeito bem trágico. O internato ele pega fogo e algumas pessoas dizem que essa era uma manifestação íntima do Raul Pompeia, né, a respeito daquele lugar. Alguns falam que aquilo ali foi parte da biografia dele, né, que de alguma forma ele manifestou. Foi um rapaz que nasceu em Angra dos Reis, falando um pouco do Raul, né, Rio de Janeiro. Os pais eram bem de vida, a mãe, apesar de dona de casa, era herdeira de comerciantes portugueses ricos. Na biografia dele, fala que ele tinha 2 irmãs, mas não fala o nome delas, não cita. Só fala um pouco do pai, que era uma pessoa muito carrancuda, muito ríspida. E um vizinho costumava dizer que a família vivia em claustro, né? Vivia isolada. E esse rapaz teve um desfecho horrível. Ele se matou no escritório da sua casa, né? Ele morava na casa com a mãe e a mãe assistiu ao suicídio. Então, uma lamentável morte, deixou uma obra grandiosa aí para a gente encerrar. Provavelmente vou adotar esse paradidático para o ano que vem, para a gente trabalhar com ele, porque é um livro muito forte, mas muito, muito bom de ser lido. Traz muitas lições para a gente. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê logo mais. Um grande abraço.